Hoje a gente vai falar da aula 18, que é a família. E já na capa, né, da aula, desse slide aí, eu já trago uma provocação, vamos dizer assim, né? Um questionamento para vocês sobre família, né? Porque, querendo ou não, eu sei que tem os mais resistentes, mas a gente precisa ir se atualizando sobre isso, né? O que é essa formação aí familiar, né? Mas, para a gente pensar nessa formação, antes de botar conceitos de certo e errado, é assim, não é assim, é normal, é anormal, antes da gente rotular, a gente precisa entender o que é a família. Quando a gente entender direitinho, né, quando a gente tiver claro esse conceito na nossa cabeça, aí a gente pode depois questionar se é certo, errado, normal, anormal, né? Porque família não está ligada a um homem e uma mulher. Então, vamos primeiro aqui passar pelo conteúdo e eu vou trazer aqui um outro questionamento para vocês. O que a gente vai ver hoje nessa aula, né? O papel da família no desenvolvimento da sociedade e a nossa responsabilidade dentro desse grupo. A importância do núcleo familiar para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Entender que viver bem em família é melhorar o relacionamento dentro de casa. Mostrar a importância de se iniciar a educação no lar, desde a primeira infância. Não transferir isso para a escola, né? E mostrar que, embora nos firmemos em grupos familiares, a verdadeira família é a universal. Então, a gente vai passar por esses conteúdos todos hoje. Mas, aí, para a gente começar, eu quero escutar de vocês. O que é família? Hoje nós somos poucos, então hoje eu quero ouvir todo mundo. Vamos lá. O que é família? Quem vai ser o primeiro corajoso? Ó, Alexandre, a livre, espontânea pressão, Alexandre levou o microfone para você. Vamos lá, bom dia. A gente pode considerar a família como um núcleo de pessoas as quais, querendo ou não, se reúnem para realizar o seu desenvolvimento. Quem mais? Ó, estão chegando outras almas, que bom. Quem mais? Suede, é Suede? Suede, dá aqui para Suede, ó. Tudo aqui hoje vai ser livre, espontânea pressão, vocês estão vendo, né? Bom dia. Eu acho que família é uma instituição de acolhimento e que proporciona o aflorar do espírito, das possibilidades, das potencialidades individuais. E a galera da esquerda aqui? Pessoal da minha direita, né? Da minha direita está aqui bombando. Olá, bom dia. Bom dia. É engraçado, porque a maioria das famílias, pelo menos a minha e algumas que eu conheço, são muito diferentes, né? Dentro da família, a gente tem pessoas com personalidades totalmente diferentes. Então, eu acho que a gente está inserido naquela família justamente para se desenvolver, amadurecer, né? Evoluir como espírito, né? E eu estou entendendo ainda mais, né, depois que eu vi para o Espiritismo, né, qual é o meu papel ali dentro dessa família. E é muito bom a gente perceber isso e tentar tirar, né, o melhor possível ali dentro daquele grupo de pessoas tão diferentes. Perfeito. Quem mais? O pessoal daqui não tem família, não? Não, né? Tudo sem família. Porque família é um assunto que todo mundo sabe falar, gente. Todo mundo está inserido aí numa família. Aqui, Ana, aqui, ó. Aí, Ana. Bom dia. Bom dia. É mais ou menos o que todos falaram, né? Mas você vai falar diferente com as suas palavras. Né? Naquele grupo ali de pessoas, cada um com as suas
ideias, com as suas características. E o que eu mais creio é que viemos ali naquele núcleo exatamente para aprender, crescer, desenvolver. E a pergunta, para quê? Para quê? Acontece N coisas dentro daquele núcleo, mas o que marca mais para mim na família é o crescer e aprender. Muito bom, Ana. Mais alguém? Galera do fundão? Acorda aí, Walter. Vai cochilar aí, não. Tá doido para falar, não tá? Eu estou sentindo que ele tá doido para falar. Tá, eu não vou botar pressão em vocês, não. É só o primeiro slide. Eu vou botar nos outros, tá? Nos outros slides eu boto pressão em você. Vamos lá. Adenauer diz aí no livro, né, de vocês, o Conhecendo o Espiritismo, é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam em executar projetos comuns. Então, tem duas coisas importantes nessa fala: encarnados e desencarnados. Porque eu tenho certeza que, quando vocês falaram família, ninguém pensou nos desencarnados, né? Mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, o meu cunhado, o meu primo, que já desencarnaram, ainda estão na nossa família. Até que, numa outra encarnação, assumindo um outro personagem, talvez, sim ou não, ele se desvincule desse núcleo familiar. Possibilidades, né? Mas a minha mãe continua sendo minha mãe, aspas, tá, gente? Não sendo minha mãe, mas ainda tendo aquele vínculo de afeto, né, de amor comigo. E eu com ela, né? Porque toda vez que eu lembro ou falo alguma coisa, ela ainda é minha mãe para mim, né? Então, na próxima encarnação, pode ser que ela venha um outro personagem e que perca o vínculo com essa família que ela conviveu aqui nessa encarnação, né? Mas são sempre possibilidades, né? Porém, também tem uma questão que é a seguinte: a gente diz, né, tá no Livro dos Espíritos e em tantas outras literaturas, que Deus não separa as pessoas que têm um amor verdadeiro, que se amam verdadeiramente, né? Então, às vezes, você vai ter, sei lá, 10 encarnações com pessoas e uma vai permanecer trocando de papéis ali com você, né? Então, ora é sua mãe, ora é seu marido, ora é seu filho, ora é sua prima, que é um pouquinho mais distante, mas está ali presente, tem algum papel dentro daquilo ali, né? Como é seu nome? Você? Nadjara. Nadjara falou assim, quando eu perguntei o que era família, ela falou assim: a gente entender qual é o meu... Eu comecei a entender qual é o meu papel dentro da família, né? Todos nós temos um papel dentro da família. Ou seja, tem um objetivo, tem uma missão, aspas de novo, né? Todo mundo tem. E nem sempre é no lugar que você está, né? Nem sempre a minha missão, o meu objetivo, o meu papel é de mãe. Às vezes eu sou a mãe, mas naquela família o meu papel é mais de filha. Eu me coloco mais como filha. Ou, às vezes, eu sou filha, mas me coloco mais como mãe, né? Tem um slide aí que a gente vai ver essas dimensões: paternal, filial, né? Maternal, paternal, filial e outros, né? Então, mas é importante que, ao longo da nossa vida, né, conforme a gente for amadurecendo e crescendo, espiritualmente falando, que a gente comece a observar qual é esse meu papel, né? O que eu sou importante naquela família, naquele núcleo? Eu tenho uma importância ali. Se eu estou inserido ali, não é à toa, não é por acaso. Eu caí de paraquedas naquela família. Não, tem um papel, né? Então, importante isso, muito importante isso que ela trouxe, porque isso
descortina e resolve, vamos dizer, às vezes, muitos conflitos e muitas dúvidas, né, que existem ali dentro de um núcleo. Quando você se dá conta de qual é o seu papel, você muda a perspectiva, você muda a visão, você muda atitudes, você muda comportamentos, né, e, às vezes, as coisas se descortinam, certo? Então, vamos lá. Lá no livro de Adenauer, que é aqueles livrinhos, aqueles pocket livros, né, de Adenauer, que é o livro Paz no Dia a Dia, ele diz assim, ó, sua família é seu grupo de crescimento espiritual, que você deve preservar, harmonizar e para a qual deve oferecer a sua paz. Pense sempre em transformar o ambiente familiar no melhor lugar do mundo, no qual você se sente muito bem. Por ser o lar que você mereceu, faça de tudo para que seu ambiente familiar seja o mais harmônico possível, evitando exigir dos outros o que você não deu, nem o que eles não possuem para lhe dar. Comece a doar sua paz interior em casa, a fim de que seu lar seja um ambiente de melhor vibração, onde habitam espíritos do bem. Então, é lindo o texto, né? Mas, na prática, é difícil. Mas, além de lindo, é um texto importante e verdadeiro, né? É difícil? É. Eu estava falando para os meninos ali, né? Vou abrir aqui o making off para vocês. Eu estava falando ali na mesa com a equipe, que essa semana eu estava preparando essa aula de família, aquelas conversas do universo que a gente tem, né? Eu presto muita atenção quando o universo está conversando comigo, né? Então, várias coisas durante essa semana me trouxeram para a reflexão da família, né? E eu não estava nem preocupada com essa aula, porque essa aula é uma aula que eu já fiz muitas vezes, né? Mas os meus familiares mais próximos, tirando o meu marido ficou fora nessa semana, né? Mas eu tenho 2 filhos, então os meus 2 filhos e o meu pai, que é o familiar mais próximo, os 3, na mesma semana, tiveram questões importantes, que foi 3 bombas na minha cabeça, né? Para eu entender, resolver, ajudar de alguma forma, ser a mãe, ser a filha, e do meu pai eu sou a filha, sou a mãe, né? E aí, ontem eu estava de noite tomando banho para ir dormir e pensando assim, caraca, Deus, legal, né? Você vai fazer aula de família, então toma aí, vê se você sabe manejar a sua, né? Porque foi essa a mensagem que eu entendi. Você vai pegar o microfone para falar de família, então toma aqui, ó. Vê aí se você sabe resolver esses 3 pepinos, né? E, modéstia à parte, eu acho que eu consegui, né? Eu acho que, para mim, foi um teste eu comigo mesma, entendeu? Porque tá tudo ainda caminhando, porque são questões difíceis, mas eu acho que foi isso aí. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu me senti esse instrumento de paz, né? Com os meus filhos menos, mas com meu pai eu tenho outro irmão, né, que mora no Rio, meu pai mora no Rio, e era questão difícil, assim, porque de irmão, embate, briga, discussão, não sei o quê, papapá, e aí eu consegui, né, ser esse instrumento de paz, né? Teve um momento que eu falei para ele, olha, o momento agora, porque foi uma questão do meu pai teve um AVC, então eu falei para ele, ó, não é o momento da gente estar. Agora o importante é olhar o pai. Depois a gente vê as outras questões que vêm depois, né? Então, a gente tem que ir por partes. Qual é a principal coisa? Ver como ele está, né? Resolver, parte médica e tal, não sei o quê. Depois, o que vem depois disso é depois disso, né? Então, deu aquela acalmada, porque ele estava acelerado, 3, 4, 5, 6 assuntos juntos, eu não sei como é que eu vou resolver, parecia um leão na jaula, né? Então, esse texto aí diz que a gente tem que fazer isso, né? Ser essa paz. É fácil? Não, às vezes a gente está no olho do furacão. Mas a gente tem que entender também que nós temos amigos espirituais, né? Ou a família desencarnada. Não é pedir ajuda à sua mãe, o seu pai que desencarnou, não. É a família, né? A gente também vai ver isso aí em outros slides, não é só a sanguínea, não. Né? Nós temos a família
que você fez com o meu slide, Rô? Nós temos a família espiritual, nós temos a família carnal, nós temos a família universal, né? Então, e dentro dessa família espiritual também tem os amigos espirituais. Então, nesse momento que a gente está ali no olho do furacão, às vezes não dá, mas respira. Seja esse instrumento de paz. Seja esse instrumento de paz, né? Tente direcionar. Ah, mas e se for comigo? Também. Para, respira, né? Ora, eleva seu pensamento, né? Que a ajuda chega, né? Essa semana eu coordeno o grupo de autoiluminação, que infelizmente vocês não podem participar, porque é só para trabalhadores, e eu convidei o Djalma Argolo para fazer isso com a gente, e ele estava dizendo que no Evangelho, Jesus disse, a todo aquele que pedir será dado, a todos, né? Então, quando ele diz a todos, é a todos. Não é se eu sou mal, se eu sou bom, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou... Não tem. Não tem essa história de merecimento. É a todos. Você vai receber. Né? Então, todo mundo tem esse poder de ser ajudado. Mas a gente não usa disso. Então, a gente precisa ser esse instrumento de paz. E outra coisa importante que está nesse texto aí, que eu gosto muito de falar, é que a Adenauer diz ali, a gente cobra das pessoas, primeiro, o que a gente não dá. E segundo, a gente tem que entender se aquela pessoa tem para te dar aquilo. Então, você não pode cobrar tranquilidade, paciência, compreensão, harmonia, primeiro, se você não dá. Eu dou para essa pessoa isso? Eu dou essa paciência dentro da minha família? Eu dou essa tranquilidade para a minha família? Como é que eu vou cobrar do meu marido isso? Como é que eu vou cobrar do meu filho isso? Né? Quando a gente fala com o filho aumenta a voz, a gente diz assim, baixa a voz, não grita comigo não. E você, grita com o filho? A gente tem que perguntar isso. Segunda coisa, essa pessoa tem isso para me dar? Porque agora, por exemplo, eu acabei de citar um problema que foi essa semana particular meu. Eu e meu irmão somos água e vinho. Nós somos completamente diferentes. Né? Então, tem coisas que não adianta eu cobrar, porque eu sei que ele não tem para me dar. Não é da personalidade dele. Ele não tem o que eu... Assim é o contrário também. Né? Não adianta ele cobrar coisas de mim que eu não tenho para dar para ele. Porque não é da minha personalidade. Então, isso já resolve metade dos problemas e dos conflitos. Porque você não vai discutir e brigar com uma pessoa se você souber já de cara que não adianta. Dar murro em ponta de faca, como dizia a minha avó. Né? Você vai cobrar uma coisa que não existe para aquela pessoa te dar. E você também não pode cobrar o que você não dá. Então, são duas coisas importantes que eu tirei desse texto. Vocês lendo, pode ser que vocês tenham tirado outras coisas, mas duas coisas importantes é essa. A gente ser um instrumento de paz, sempre, e parar na hora dos conflitos. Eu tenho para dar, essa pessoa tem para dar, né? Ou não. Então, se não tem, não adianta eu ficar debatendo ali. Que só vai piorar a energia, a egrégora, os sentimentos, tudo de ruim dentro daquela casa. E aí eu pergunto a vocês, como eu perguntei família, qual é a diferença de casa e de lar? Quem se habilita? O que é uma casa? Né? A gente está trabalhando, aí a gente diz assim, eu vou voltar para a minha casa. Estou doida para dar a hora de eu ir embora do meu trabalho, bater meu ponto, para chegar na minha casa, descansar, tomar um banho, comer, relaxar. Ou a gente diz assim, estou doida para voltar para o meu lar, comer, tomar um banho, relaxar. Ana está dizendo que casa é o físico. Sim. E lar é o quê? Acho que o todo, a família... as pessoas que fazem parte daquela casa, daquela estrutura. Lá, para mim, é isso.
É a comunhão, né? É o estar junto todo mundo. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Alguém pensa diferente? Você está com uma cara de que você quer falar, Suede. Bom dia, dona Elza. Suede está aqui coçando. Chega a estar tremendo o lábio, querendo falar. Bora lá, já que está aqui. Né? Diga, Suede. Eu concordo com a colega. Casa, realmente, acho que é o espaço físico. E lá tem a ver com os laços que envolvem as pessoas e o sentimento de pertencimento também àquele espaço. Perfeito. É isso mesmo, gente. Ó, casa, né? Lar é uma sintonia psíquica espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional, mantido pelas mentes e corações que constroem. E a casa é o ambiente físico, que abriga a família, né? Então, vou jogar aqui outra questão. As pessoas que vivem na rua, moradores de rua, têm um lar? O que vocês acham? Casa, a gente sabe que eles não têm. E lar, tem? Uma historinha. Vamos fazer uma historinha. Uma família que se constituiu na rua, né? Um casal, morador de rua, que se conheceu, tiveram filhos e continuam morando na rua. Um casal e 2 filhos. Eles têm um lar? Acha que sim. Uma união entre os dois, forte, amorosa, que é isso. Isso. E um dê força para o outro. Tudo isso faz parte do lar. É isso mesmo. É uma sintonia psíquica espiritual. Então, sim, né? A gente pode ter um lar em qualquer lugar. Não precisa de um teto em cima da cabeça para ter um lar. Mas tem muita gente que tem um teto luxuoso e não tem um lar. Né? Uma das coisas mais tristes que eu ouço, às vezes, das pessoas conversando, né, conhecidos, ou às vezes até aqui na ULI, nos lugares, é a pessoa dizer assim, não tenho vontade nenhuma de voltar para a minha casa. Eu acho isso tão triste, mas triste profundamente. Né? Porque, para mim, a minha casa é o meu lar, as duas coisas andam juntas, né? E às vezes não, acho que em 101% dos casos que eu estou agoniada por alguma coisa, eu só penso em estar em casa, eu só penso em estar no meu lar, eu só penso em chegar lá e encontrar até a minha cachorrinha. Se eu chegar lá e não tiver ninguém em casa, até a minha cachorrinha faz parte do meu lar, faz parte daquela energia psíquica. Né? É o meu lugar de aconchego, de paz, de harmonia, de colo, de afago, de acolhimento. É o meu lar. E mesmo que não tenha ninguém, nem a cachorrinha, quando eu entrar naquele ambiente, é um ambiente que está impregnado por essa energia que eu acho boa, que me traz esse acolhimento. Né? Então, para mim, é muito triste, falando sinceramente para vocês, quando eu estou conversando com alguém e a pessoa diz assim, eu vou ficar aqui mais um pouco, porque ir para a minha casa é um inferno. Isso, para mim, é muito triste. Porque é para ser esse porto seguro. Né? E se na sua casa não está sendo isso, para e vamos ver o que a gente pode fazer. Alessandra, mas... então, vamos para uma outra constituição de família, não de casados e filhos. Eu moro com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, com meu cunhado, e é um inferno chegar em casa. Né? E eu não vou fazer nada, porque uma andorinha só não faz verão. Será? Será que uma andorinha só não faz verão? Será que você não pode ser esse instrumento de paz? Só que nós somos seres imediatistas. A gente quer... Eu dou um conselho aqui para um amigo, estou conversando, aí eu digo, não, chega em casa, na tranquilidade, né? Baixa a bola, deixa as armas do lado de fora, entra com paz e tal, não sei o quê. Aí essa pessoa faz isso, mas ninguém está na mesma sintonia. Então, cada um jogou uma flecha. Né? Aí, no dia seguinte, aquela pessoa diz assim, fiz o que você falou, mas não deu certo para nada, porque meu irmão já gritou, minha cunhada brigou, meu sobrinho não sei o quê, blá. Tem jeito não, aquela casa é um inferno. Né? Por quê?
Porque nós somos imediatistas. A gente quer, ó, o pó do pirlim-pim-pim, pirlim-pim-pim, e mudou tudo, né? A evolução não dá saltos. A gente precisa de uma constante, né? Gandhi dizia, seja a paz que você quer no mundo. A paz que você quer no mundo venha de você, né? Então, a gente tem que ter uma constante. Você chega no primeiro dia assim, no segundo dia você chega assim, no terceiro dia você chega assim, na 10ª semana você chega assim, e um dia a sua energia vai impregnando num cantinho, no outro cantinho, no cunhado, na prima, no pai, na mãe, não sei o quê, e as pessoas vão percebendo assim, a Alessandra está mudada, né? Não se estressa mais, ela chega aqui e não bate mais boca, né? Tá tudo... O que está acontecendo? Né? Ninguém joga pedra em quem está na paz. Hoje eu estou cheia de ditados populares, né? Mas tem um ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam. Ninguém bate boca sozinho. Né? Ninguém bate boca sozinho. Se tem aquela pessoa agressiva dentro da sua casa e que está ali esperando você chegar para cutucar, porque tem, a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem aquelas carnes de pescoço, espírito de porco, né? Dentro de casa, coitado dos porcos, né? Que fica ali só esperando para você chegar. Não, mas quando fulano chegar, ele vai me escutar. Aí você escuta tudo e diz, era só isso? Acabou? É difícil, né? A nossa língua coça, né? Aí eu vou rodar a baiana. Aí pronto. Fica aquele ciclo vicioso, né? Todo mundo brigando. E aí chega um momento que o fulano diz, eu não quero voltar para casa, eu prefiro ficar na rua. Né? Por isso. Porque nós somos imediatistas, a gente quer que as coisas deem resultado rápido, porque a gente não quer abaixar a nossa bola. Ah, outra coisa, a gente sempre quer ter razão. Né? Quando eu digo a gente, é a gente, viu, gente? É todo mundo. O Luiz brincou aqui na aula de espírito, que ele é espírito puro, eu não sou, não, sou inferior. Né? Então, é todo mundo. Né? A gente sempre quer ter razão. Tem uma outra frasezinha que circula aí na internet que diz assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu adotei ela para a minha vida. Né? Então, às vezes, ou acho que nem às vezes, vou mudar a palavra, na maioria dos casos, é melhor você ter paz do que ter razão. E quando você age dessa forma, eu prefiro ter paz do que ter razão, as coisas vão mudando. Mas não é uma única vez. Né? É um exercício contínuo. Você quer melhorar seu ambiente, você quer melhorar sua família, você quer ser exemplo para os seus filhos, então tem que ter persistência de continuar fazendo isso. Ter paz do que ter razão. No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim, há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das migrações da alma. Então, quando eu fiz a pergunta inicial, assim, o que é família? Teve pessoas aqui que disseram assim, é um núcleo de acolhimento, de amor, né? É um núcleo de aprendizado, é um núcleo de não sei do que lá. Aí eu vou trazer minha terceira provocação do dia. Todas as famílias são assim? Núcleo de acolhimento e de amor? De aprendizado sempre, né? Mas nem sempre de acolhimento e de amor. Eu sempre conto uma historinha, aqui nessa turma de sábado, antes da pandemia, deve ter uns 5 anos atrás, eu não fiz essa aula, quem fez foi a Tânia. E a Tânia também começou a aula do mesmo jeito que eu comecei hoje, né? Coincidentemente. Ela perguntou, o que é família para vocês? E aí o microfone saiu circulando pela sala e todo mundo deu as suas opiniões. Tinha um casal que estava sentado lá no fundo, nos últimos bancos, e aí a Tânia foi cutucar. Né? Aí ela falou, eu quero ouvir o que esse casal aí tem a dizer sobre família. Aí o monitor levou o microfone.
ela falou, me diga, o que você acha de família? Ele falou, é um inferno. Aí a Tânia ficou, né? Tomou aquela. Aí passou para, não sei se era esposa ou namorada dele, aí ela falou, o pior lugar do mundo. E os dois levantaram e foram embora. E até hoje não se tem notícias da onde eles foram parar. Eu estou brincando, mas para a gente, primeira pergunta da aula, no início da aula, sabe aquela coisa assim que desconcertou todo mundo? Os alunos ficaram desconcertados, a Tânia ficou desconcertada, eu estava ali no lugar de Fernanda, ali do ladinho, fiquei desconcertada. E o quanto que isso me chocou, né? Num primeiro momento, Suede, eu pensei assim, eles deviam estar brigando, né? Mas depois eu pensei que ia além. Eu acho que eles não tinham um núcleo familiar, nem ele, nem ela, né? Em suas famílias originárias. Isso é triste. Então, mas serve de reflexão para a gente, porque nem sempre a família é esse lugar de acolhimento, de amor, né? De aconchego, de coisinhas bonitas e corações borbulhando. É sempre de aprendizado, mas nem sempre é assim. Mas a gente pode transformar isso com vontade e desejo, que não é fácil. Ah, Alessandra, você pega o microfone aí e fala isso tudo lindo. Quero ver você morar na minha casa. Quero ver você ter a minha família. Eu imagino que vocês estão pensando isso. Leva para a Érica ali, Nanda. Eu imagino que vocês pensem isso, porque eu, se tivesse sentada aí, também pensaria isso em algumas questões, né? Mas é o que acontece. A gente pode ser esse instrumento transformador, se a gente quiser. Mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, né? Diga, Érica. Dúvida. Vim pensando isso no carro, porque eu estudei antes, né, de vir, dei uma lida, né, no material, e eu fiquei pensando, quando a gente faz o nosso planejamento lá como espírito, para a gente reencarnar, e aí aparece sempre, e a gente vai montar a nossa família, que nós vamos conviver, esse núcleo familiar que nós vamos conviver neste papel, nessa reencarnação. Não sou eu que escolho, porque, da mesma forma que eu vou ser, naquele momento, a protagonista, se eu estou escolhendo quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu pai, são os nossos mestres espirituais, são os nossos guias. Bom, é uma equipe que escolhe assim, aqui, vamos supor, a gente está aqui para poder reencarnar e fala, ó, agora a Alessandra vai... Alessandra, eu já sei qual é o seu papel, sei qual é o seu papel, o seu... Aí reúne o grupo, na minha cabeça estou querendo entender se é assim, reúne o grupo e fala, ó, nessa... É uma assembleia, na cabeça dela é uma assembleia. Aí gente chega, nessa vida você vai ser o pai, a mãe, nananana. Ah, eu gosto, não gosto... Miguel? Não, eu participou dessa assembleia, viu, Miguel? Mas é isso que eu queria entender. É assim que funciona ou não? Porque se eu falar assim, eu quero escolher para ser minha mãe e meu pai, a outra pessoa pode falar, não, mas eu não quero escolher isso, eu quero escolher um outro. Então, eu só queria entender mais ou menos... Ó, abriu umas 3... Tem essa resposta. Sabe computador? Abriu umas 5 abas na minha cabeça agora, para te responder, né? Fiquei com 5 abas abertas aqui, né? Primeira coisa é uma brincadeira, porque eu não sei se vocês já viram que Adenauer sempre diz que ele combinou com o Djalma que ele quer ser filho dele, ou pai, e o Djalma diz que não quer, né? Então, cai dentro dessa sua brincadeira, né? Adenauer diz que quer ficar com o Djalma na próxima encarnação, e o Djalma diz que não quer papo com ele, né? Então, é uma brincadeira, né? Mas é isso. Aí a segunda coisa, a senhora faltou aula de reencarnação como processo educativo. Porque senão não estaria me fazendo essa pergunta. Porque, assim, nosso planejamento, o nome já diz, é um planejamento, não é uma sentença, né? A gente planeja coisas, mas a gente pode executá-las ou não, como todo planejamento. Agora, janeiro é hora disso, né? Vamos fazer o planejamento financeiro, planejamento de objetivos, de metas, não sei o quê. Chega dezembro de 2025, a gente vê que não cumpriu metade, né? Então, é um planejamento, né? A gente pode, sim, planejar, não é para todos, não é uma coisa que é regra, né?
mas nem sempre a gente tem a segurança de que aquilo será cumprido, né? Primeira coisa. Segunda coisa, você brincou assim, fulano pode não querer ser meu pai, não querer ser minha mãe, né? Sim, pode. Essas famílias que não têm esse acolhimento, que não têm esse amor, que não têm isso tudo, provavelmente são espíritos que têm questões pesadas para se resolverem. E por que estão naquela família? Porque a família, vamos dizer assim, é a última instância, né? É o último recurso para que aquelas pessoas se reajustem ali. Por quê? Porque é o laço mais forte, é o amor, né? Você receber na sua reencarnação, no seu ventre, na sua vida, um filho, é um laço, é o laço mais forte do amor, né? Mas existem mães e mães. E por quê que existem mães e mães? Por N motivos, um leque de motivos, de como aquela criança chegou no mundo e foi concebida. Querida, não querida, invadida, estuprada, um monte de coisas, né? Então, cada um é um leque infinito de possibilidades, né? Mas o que eu entendo, e esse é o meu entendimento, né? Que quando uma família tem muitos conflitos, são muitos espíritos que são os que mais necessitam daquele amor. E por isso estão ali naquele pacotinho da família, porque é o núcleo que está envolvido, enlaçado, amarrado pelo amor. Mas nem sempre o amor vence. Nem sempre. Assim como todo planejamento. Às vezes os espíritos aceitam, né? Eu vou reencarnar como filha de Érica, não quero, mas eu acho que vai ser bom, porque ela sendo minha mãe, essas coisas vão se dissolvendo, vão se dissipando e tal. E quando chega aqui, não rola. O que tem de conflito é tão maior que sobrepõe o amor naquela missão. Falha. Vão ter outras, né? Porque a reencarnação é isso, é dado a gente quantas oportunidades forem necessárias, infinitamente. Vão ter outras, mas nem sempre é na primeira e na segunda que a gente consegue realizar o que era para ser realizado. Então, nem sempre a família é acolhimento, nem sempre a gente planeja e cumpre, né? Nem sempre a gente escolhe o planejamento, porque tem as reencarnações compulsórias, né? Então, nem sempre, se eu disser que você vai vir toda lascada na próxima encarnação, doente, na rua, sem família, sem não sei o que, você vai aceitar um negócio desse? Ninguém. Né? Então, existem as provas e expiações, existem muitos fatores que influenciam nisso tudo. Viu, Érica? Tinha uma aluna aqui no semestre passado, dona Luísa, que ela dizia, eu já combinei que na próxima encarnação você vai ser minha filha. Eu falei, dona Luísa, mas e se eu não quiser? Não, você vai querer, você vai ser minha filha. Ficava brincando comigo. Sim, eu passei o slide e não falei o mais importante, que é isso, né? Às vezes a gente não tem esses laços com a família corporal por todos esses motivos, mas forma uma família espiritual, né? Vocês sabem, eu sou carioca, eu sou do Rio, minha família toda carnal, sanguínea, é do Rio. Eu não tenho ninguém aqui em Salvador, só os meus 2 filhos e o meu marido. Mas, em fevereiro do próximo ano, eu faço 25 anos que moro aqui. Então, em 25 anos, eu tenho uma família espiritual. Que hoje tem muito mais afinidade comigo do que a minha família sanguínea. Eu amo, continuo amando todos eles, pai, irmão, tias, primos e tal. Mas hoje, se sentar para conversar 2 horas, nos 15 primeiros minutos com a minha família sanguínea, acabou o assunto. Ou bate num atrito. Né? E quando eu converso com a minha família espiritual, meus amigos, nos laços que eu criei aqui em Salvador, a gente passa o dia dando risada, conversando. Na hora de ir embora, ninguém quer ir embora. Né? Então, são esses laços, laços de afinidade, né? Laços de energia. E durante a nossa
caminhada, a gente vai mudando esses núcleos, né? Porque a família é o primeiro núcleo que a gente é inserido. Quando a gente nasce, a gente é inserido naquele núcleo, por N motivos. Aí depois, qual é o próximo núcleo que a gente vai? A escola, né? Próximo núcleo que a gente vai é a escola, né? Aí da escola já começa a ramificar outros grupos, né? Aí depois a gente tem o núcleo da vizinhança, né? Eu estou falando de uma vida de um espírito crescendo, né? Porque eu e o meu marido já tínhamos um núcleo com a vizinhança, com isso, mas os meus filhos, quando chegaram no mundo, o primeiro núcleo deles, né, era papai e mamãe. Depois passou a ser a tia da escola, a professora e os amiguinhos. Aí daqueles amiguinhos tem os pais dos amiguinhos, né? E aí começa as festinhas de escola, e aí começa aquele espírito a entender e conhecer o mundo, né? E aí a gente vai, no nosso crescimento, entrando em outros núcleos, escola, faculdade, estágio, emprego, academia, vizinhança, condomínio, igreja, centro, né? A gente vai fazendo outros núcleos. E aí a gente vai crescendo a nossa família espiritual. E muitas vezes a gente vai se afastando da família sanguínea, de acordo com seus valores, conceitos, preceitos, vontades, né? Porque nem sempre, imagina uma pessoa que veio dessa família conflituosa, quando encontra a sua família espiritual. Abandona, né? Eu, hoje, tenho convívio com as minhas duas famílias harmonicamente, porque eu chego a procurar o que é o meu papel nisso, né? Não adianta eu querer impor as minhas vontades, porque eu tenho uma caminhada até aqui que eles não têm, né? Essa semana eu estava também conversando lá em casa com uma pessoa sobre o meu pai, né? Meu pai está com 78. Meu filho mais velho tem 20. Então, são mentes completamente diferentes. Eu nunca precisei... Eu tenho um filho de 20 e um que vai fazer 18 no final de dezembro. Está com 17. Eu nunca precisei ensinar para eles sobre racismo, sobre homofobia, sobre xenofobia, sobre nenhum tipo de preconceito. Eu nunca precisei abrir minha boca. Eles já vieram com essa formatação. Eles é que me ensinam, né? Eu vou fazer a aula de energia sexual, que é a próxima aula, não vou fazer na nossa turma, mas vou fazer na turma de segunda e terça. E aí eu estava vendo os slides essa semana, e na aula de energia sexual a gente fala sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, né, sobre isso tudo. E aí eu fiz 2 slides. Aí meu filho passou pela sala, aí falou: mãe, esse slide está errado. Aí eu falei: como assim está errado? Aí ele falou: esse aqui é de identidade, esse aqui é de orientação. Porque eu tinha feito uns bonequinhos com aquelas cruzinha, setinha, né? Aí ele falou, quer dizer, eles me ensinam sobre isso, né? E a gente tem que ter esse respeito. Aí, no Natal passado, meu pai veio passar o Natal e o Ano Novo com a gente. Aí eu já sentei os dois na cadeirinha do pensamento, né? E falei, ó, não adianta debater com seu avô sobre racismo, sobre homofobia. Ele vai fazer piadinha sem graça, porque ele vai fazer, né? Se for uma coisa leve, que você possa falar descontraídamente para ele, beleza. Agora, bater de frente não adianta. Ele tem 79 anos, você tem 20. Aí você vai estragar o Natal, vai estragar o Ano Novo, né? Quando a gente sente abertura para falar, tudo bem, né? Lógico, gente, antes que me crucifiquem, lógico, a gente não vai ver, né, uma questão racial ou qualquer outra coisa na rua, num lugar, e não se pôr ali naquele lugar, né? Porque não basta a gente ser contra, a gente tem que ser a favor. Né? Vou fazer um parêntese aqui na nossa aula de família. Não adianta você dizer, eu não sou racista, você tem que ser antirracista. Você não pode ver uma pessoa sofrendo qualquer preconceito na rua e ficar calado. Eu não fico, esse é o meu papel. Né? Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho nada contra, mas não vou me meter não, porque o assunto não é meu. Está errado. Né?
mas também a gente tem que ter o equilíbrio, o caminho do meio, né? Então, não adianta o meu filho de 20 anos ficar brigando com o avô dentro de casa, ele pode falar, ó, avô, isso não está certo, né? É assim, é assado, não sei o quê. Se vê que fluiu o assunto, falamos, se não, né? E é sobre isso. Vamos lá. Hermínio de Miranda. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros em espírito. Então, mesmo que a gente não tenha essa família tão acolhedora como a gente imagina que seja, a gente tem, né, uns na carne e outros no espírito. Então, a gente tem esse amparo do lado de lá. Por isso que eu falei lá no início para vocês. Está no olho do furacão? Está no meio do conflito? Lembre-se que vocês têm amparo espiritual, né? Cala, guarda sua... Não tem o que dizer? Fique calado, tenha paz e não tenha razão. Se sintonize com a galera do outro lado, né? Que você vai perceber a diferença que fez. Não pense assim, vou ficar calado... Porque também tem outra coisa que o pessoal diz assim, quem cala consente, né? Não, quem cala tem paz, gente. Né? Você está com a sua tranquilidade ali na sua consciência de que você sabe o que você fez, o que você está falando. Então, não fique com essa coisa de que a gente quer sempre ter razão, sempre sair por cima, não. Não é quem cala consente, não é quem cala tem paz. Experimente, não dói nada. Se fizer isso a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, você vai ver que tudo melhora. Né? E sempre lembrando que a gente tem esse amparo do outro lado. Sempre, a gente nunca está... Tem hora que a gente diz assim, eu estou sozinha no meio né? desse balaio aqui, mas não está. É porque a gente não dá a oportunidade de perceber que nós temos essa ajuda e esse amparo. Tinha uma frase de Adenauer ali. União de pelo menos 2 pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas, né, que Adenauer diz sobre família. Então, nós temos a família espiritual, os núcleos de família, né? Aí, na carnal, a gente tem a original e a gerada, ou a originária, que é o quê? O meu pai e a minha mãe. Né? Depois eu tenho a gerada, que é o meu marido e os meus filhos. Né? E o que a gente traz de cada uma dessas famílias? Na família dos meus pais, eu trago os valores, as filosofias, as ideologias deles. Né? Acabei de falar do meu pai. Né? Ele me passou... conscientemente e inconscientemente, porque o convívio transmite esses valores, né, essas ideologias e essas filosofias, consciente ou inconscientemente, que é aquela outra frase também que o pessoal diz assim, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Né? Então, não adianta eu dizer para o meu filho assim, não mente, e ele me vê mentindo. Somente na primeira infância. Principalmente na primeira infância. Né? A galera de hoje, os meus filhos não sabem o que é telefone de fio, porque eles já nasceram na era do celular, né? Só vê em filme. Mas quando eu era criança, tinha muito aquele negócio assim, ligava, era aquela tia chata, né? Aí a mãe dizia assim, diz que eu não tô. Né? Aí tinha minha prima que pegou o telefone e fez, minha mãe mandou dizer que não tá, tia. Né? Tinha essas pegadinhas. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que adianta você dizer para o seu filho, olha, não minta, né? Seja honesto, seja uma pessoa íntegra, e ele vê você mentindo. E, às vezes, a gente acha que as crianças de 3, 4, 5, 2 anos não estão prestando... É criança, não está vendo. Está vendo, está aprendendo, está assimilando tudo. São espíritos. Né? Então, a nossa família originária passa para a gente isso. Algumas coisas conscientes, outras inconscientes, que é essa questão do exemplo. Né? Às vezes o pai diga, seja honesto, e você vê o pai fazendo uma falcatrua ali. Né? Recebeu um troco a mais no mercado, a caixa errou no troco, e ele diz, me deu R$10 a mais. Ó, fica quieto.
mas diz para o filho ser honesto. Né? Mas, quando a gente vai para nossa família gerada, a gente tem novos valores, novas filosofias e novas ideologias, por 2 motivos. Primeiro, você vai compartilhar da vida de uma pessoa que vem de outra família, que vem com outros valores, às vezes melhores que os seus, aspas, às vezes piores, aspas, porque não existe melhor e pior, depende da perspectiva, né? Mas diferentes. E você também deve pensar assim, isso que meu pai e minha mãe me ensinou, meus avós, é legal? Não é legal? Vamos raciocinar. Eu devo transmitir isso para o meu pai, é um cara racista. Eu tenho vergonha de dizer porque é. Eu vou transmitir isso para os meus filhos? Porque eu aprendi com meu pai? Não, o que eu tenho que transmitir que veio do meu pai? Honestidade. Meu pai é um cara honesto, até o último fio de cabelo. Então, isso eu aprendi e transmito para os meus filhos, perpetuo as gerações. Né? Mas o que não faz sentido para mim, o que eu não acho legal, eu não tenho que transmitir. Eu tenho que fazer novos valores, novas filosofias e novas ideologias. Então, a sua família gerada traz 3 componentes. O que a pessoa trouxe, o seu marido, a sua esposa, que é diferente do seu, e vai ter que ter uma soma ali, uma divisão, uma multiplicação para ter um produto final. Né? O que você vai transmitir para os seus filhos, fazendo uma peneira disso, o que eu separo e jogo fora, o que eu separo e reproduzo. E vai ter também o que os seus filhos vão trazer para vocês, que é o que eu acabei de dizer. Meus filhos me trazem um monte de coisas. Né? Eu digo que eu vivo numa atualização constante, porque eu me sinto privilegiada, porque eu me sinto numa idade hoje madura, espiritualmente falando, né? Porque eu estou com 50 anos, então é aquela idade que você já consegue ver a vida um pouco mais de fora e não se abalar tanto com ela. E tem uma atualização constante dentro de casa, que é um filho de 17 e um de 20. Então, eles vão me atualizando. Cabe a mim absorver isso e botando um liquidificador ali, tirando uma vitamina boa, né? Ou não. Então, a nossa família gerada tem esse papel. E a nossa família originária, em via de regra, eu acho, não se fazia isso. Isso não era uma coisa comum, né? Porque a gente tinha que obedecer. E os pais passavam, não, porque meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. E não tinha esse questionamento se está certo ou está errado, até porque não podia se ter esse tipo de questionamento, tinha que só obedecer. Hoje, nós estamos no século XXI. Meus filhos são espíritos do século XXI. Eu sou espírito do século XX. Tem uma galera aqui junto comigo que é espírito do século XX. Mas tem uma galerinha aqui que é espírito do século XXI. Miguel é do século XXI, não é, Miguel? Quantos anos você tem? Espírito do século XXI. Né? Então, vem com uma nova formatação. O Luiz diz que vem com um chip novo. Né? Vem com um chip novo. Que é isso, são espíritos que reencarnaram mais recentemente e que já passaram por um aprendizado que eu estava encarnada aqui. Enquanto eles estavam na erraticidade, se atualizando o chip, eu estava aqui, vivendo esse momento. Né? Então, a gente tem que fazer esse balanço de tudo isso, quando a gente tem as situações conflituosas dentro da família. Quem é esse espírito? Quem é o espírito do meu pai, que tem 79, quem é o espírito do meu filho, que tem 20? Não pode ter valores e filosofias e ideologias iguais. Não tem como, é incompatível. Né? E aí, eu vou tomar posicionamento de um ou de outro? Não, eu tenho que ser a mediadora disso, né? Porque eu estou no meio do caminho. Né? Então, vamos lá. Outro trechinho também do livro Paz. Vocês estão vendo que o nome do livro é Paz no Dia a Dia. Né? Então, a Adenauer está ali ensinando para a gente, né, dando dicas de como a gente manter essa paz. E dentro da família, mais ainda.
Sua família originária merece sua atenção à medida que você dispõe de tempo para lhe oferecer a paz, não lhe sendo mais fator de preocupação ou dela dependa em qualquer campo da vida. Seja um pacificador familiar, evitando qualquer tipo de acusação a este ou aquele membro, mesmo que você tenha razão. Seu posicionamento em família, quando da existência de desavenças, deverá ser o de alguém que não advoga em causa própria, nem polariza discussões, optando por levar a todos a voz da paz, da harmonia, a fim de que todos sejam beneficiados. Então, Adenauer falou brilhantemente o que eu falei da minha forma, né? Mas é isso, a gente ser esse agente pacificador dentro da nossa família, né? Não tomar nem o lado de um, nem o lado de outro, né? Você pode dizer, se tem dois irmãos lá brigando, você pode dizer, ó, fulano está certo nisso, mas você está errado nisso. Você está errado nisso, e fulano está... Então, não existe a voz da verdade. E existe também a perspectiva daquela pessoa. Porque, às vezes, aquela pessoa está reclamando uma dor que é verídica para ela e que não é a sua dor. Então, você não tem como avaliar. Ontem eu estava conversando com a minha nora, de tarde, um outro assunto que era pertinente ao meu filho, né? E eu estava falando para ela assim, ó, eu sempre disse e digo para os meninos que a gente só tem como avaliar a questão dos outros quando a gente já passou por ela. Você não tem como avaliar qual é a dor do outro, qual é o sacrifício do outro, o que está angustiando, o que está deixando ele nervoso, qual é o estresse, porque você não está dentro dele. Você não é ele. Não tem como você fazer isso. Né? Não tem. Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente passa a ser um agente pacificador. Às vezes a gente olha e diz, que bobagem, está sofrendo por isso. É uma dor legítima para aquela pessoa. Porque você já talvez não tenha chegado naquele estágio ou já tenha passado daquele estágio. E para você é banalidade, mas para aquela pessoa não é. Né? Então, é um papel difícil. Descobrir, como disse ela, né? Descobrir qual é o seu papel. É uma tarefa difícil, e quando a gente descobre executar esse papel, é mais difícil ainda, mas não tem outro caminho. Não tem um atalho. É para isso. Ninguém disse que ia ser fácil. Né? Não, ninguém disse. A família é o seu primeiro núcleo de aprendizado. Eu li uma frase também, aquelas coisas que o universo conversa com a gente, né? Eu estava rolando feed de Instagram essa semana e eu li uma frase dizendo assim, se você não dá o seu melhor dentro da família, o resto todo é encenação. Achei essa frase perfeita para a semana da aula de família, né? Então, é isso. Se você não dá o seu melhor dentro de casa, o resto todo é encenação. O que adianta eu estar aqui, muito simpática, vocês acham eu simpatiquérrimo, um amor e tal, e em casa eu ser uma tirana com meus filhos, gritar, né? Ser aquela pior pessoa com meu marido. Eu estou sendo uma fraude aqui. Para vocês, não, para mim. Né? O que adianta eu ser a pessoa mais pacificada e mais solícita dentro da minha profissão e dentro da minha casa eu ser o cão chupando manga? E a gente faz isso. Sabe por que a gente faz? Porque a gente tem a tranquilidade do amor. A gente chega na porta de casa, arranca todas as máscaras, joga lá e dá o seu pior. Porque você sabe que o seu marido te ama, o seu filho te ama, sua mulher te ama, e que ela vai entender. Ela vai entender que eu estou estressado. Ela vai entender que eu estou estressada. Ela vai entender que eu estou preocupada. Então, aquilo tudo, a gente fica igual uma panela de pressão. Isso é normal, gente. A gente fica o dia inteiro ali, eu não posso gritar com o meu chefe, eu não posso destratar o meu colega de trabalho, porque ele não tem nada a ver com isso. Né? Eu tenho que ser educada no trânsito, porque eu posso ser agredida. Eu tenho que. Quando você chega em casa, o que você faz?
Solta a válvula da panela de pressão. Aquilo tudo que você manteve ali, o verniz social, durante o dia todo, quando você chega em casa, em vez de você dizer assim, olha, eu estou cansada, estou estressada, melhor a gente não conversar agora, né? Vou tomar um banho, vou comer, vou dormir, amanhã a gente fala, né? Não. Você já chega soltando tudo em cima. O filho faz uma pergunta que você não está a fim de responder, você já dá um grito, o outro não sei o que, você dá outro grito, né? E o marido não sei o que, você... Né? Então, a gente precisa ser esse instrumento pacificador e dar o nosso melhor dentro de casa. Porque se a gente chega e fala para a pessoa assim, ó, eu não estou bem, né? Eu preciso de ajuda. Você pode me dar um abraço? Eu tenho esse vou falar um outro making off para vocês, mas agora é da minha família. Eu tenho esse... Vou botar o nome de brincadeira. Lá em casa a gente faz essa brincadeira. Eu, o Luiz e os meninos, né? Quando a gente está mal com alguma coisa, triste, não sei o que, a gente olha um para o outro e fala, pode me dar um abracinho? Né? E parece mentira, né? Parece uma bobagem. Mentira não, parece uma bobagem. Mas quando você abraça ali 2 minutos, não é um abracinho assim, bater nas costas não, gente. É um abraço. Eu digo que é um abraço passe, né? É um passe, né? Quando você abraça aquela pessoa ali, até a minha cachorrinha, que eu falei, né? Se eu chego em casa, às vezes, angustiada e não tem ninguém, eu abraço a cachorrinha, né? Só aquele abracinho ali, gostoso, ali de 1 minuto, 2 minutos, o seu batimento cardíaco já desacelera, sua respiração vai para o lugar, a sua mente entra numa outra sintonia, porque você está abraçando alguém que você ama, né? Então, aquela raiva ali, naquele momento, dá uma equilibrada assim, não, eu não vou gritar com ele, porque ele está me dando esse... Olha o que ele está me dando, o que eu vou retribuir? Raiva? Grito? Não. Então, eu estou passando minha dica para vocês, tá? De graça, não cobrei nada, tá? Dica da minha casa. Quando você está com raiva, querendo pegar o pescocinho de alguém, assim, meia horinha só para dar uma esganadinha, aquela raivinha rápida, né? Você fala, pode me dar um abracinho? Né? Pega alguém lá dentro da sua casa que você ama, dá um abracinho, 2 minutinhos. Você vai ver como é que melhora, né? Sua energia. E aí, nesse momento, a gente dá abertura para a galera espiritual agir. Porque se você está na raiva, com a energia aqui embaixo, ó, por mais que os seus amigos espirituais queiram te ajudar, eles não vão chegar em você. Não tem como. É física, é incompatível, é energia, é onda magnética, né? Então, nesse momento do abracinho, você abriu a portinha assim para eles entrarem. Experimentem. É de graça, viu, gente? É promoção hoje. Dica do abracinho, que funciona. As dimensões da vida nos papéis desempenhados na família, né? Que foi o que a gente falou aqui. Nós temos alguns papéis dentro dessa família, que é o filial, o paternal, o maternal e os outros familiares. Eu estava brincando ali atrás com os meninos, dizendo que cunhado não é parente, né? Mas infelizmente é. Tem uns cunhados que, né, a gente quer... Mas é parente. Alexandre trouxe uma nomenclatura hoje. Como é, Alexandre? Da sogra? Co-sogra. Vocês já escutaram essa nomenclatura? Ele estava contando a história ali da família dele. Ele falou, não, porque a minha co-sogra... Eu falei, quem é co-sogra, gente? Não tem co-cunhado, né? Que é o casado com o cunhado, ou com a cunhada é o concunhado. Então, ele disse que a esposa dele tem uma tia, né? Que é a irmã da mãe. É da mãe ou do pai? Conte aí a história. Irmã do pai. E é uma tia que ela considera como segunda mãe. Então, é a co-sogra dele, entendeu? Ele botou mais um papel aí na família, que está ali dentro do... voltei tudo para trás. Que está ali dentro dos outros familiares, né? Então, quais são os papéis? O paternal, limites, lucidez e segurança. Vamos? Já sei que já deve ter um monte de gente falando assim, meu pai não é assim, né? Mas vamos entender aqui. O maternal, sentimentalidade, proteção e percepção. O filial... Cadê? Respeito, cooperação e responsabilidade. E os outros, apoio e compreensão.
Todas as famílias são assim? Seu pai é assim, foi assim, sua mãe foi assim, é assim? Seus filhos são assim? Você como filho foi assim? Não, né? Então, o que isso significa? Que não é uma determinação, não é uma regra. Eu posso ser a filha e exercer o meu papel paternal. Isso são papéis, não são personagens. Né? Então, qual é o seu papel dentro da família? O que eu exerço de mais forte dentro da minha família? A proteção, a percepção, o acolhimento, né? O maternal é o maternar, né? O nutrir é o cuidar. Às vezes o pai é esse cara e a mãe não. A mãe é aquela que traz a lucidez, a responsabilidade, os limites, e o pai é o que acolhe. Né? Eu não vou contar para vocês como é na minha casa, não. Vocês estão curiosos, né? Mas eu não vou contar. Eu pensei, mas não vou contar nada. Depois vocês saem fazendo fofoca da minha vida aí pela ULI. A gente tem aqui os bastidores da ULI, vocês sabem, né? Rádio ULI. É o que o pessoal vai escutando e vai contando. Brincadeira, gente. Mas a gente pode ser uma mãe e exercer o papel do pai. Porque ali não está falando de pai, de mãe, de filho. Está falando de maternal, paternal e filial. Né? Como também tem gente que está ali só nos outros familiares. Ó, estou ali dando só um apoio, mas não quero me envolver, não. Tem a galera também, né? Você é a mãe, é o pai, é o filho, mas se comporta como se fosse o cunhado, a co-sogra. Né? Então, qual é o seu papel? Eu estou brincando aqui, mas para trazer para vocês a pergunta retórica para vocês. Qual é o seu papel? E pode ser mais de um papel. Eu posso exercer 2 papéis. Eu posso ser a mãe e o pai. As mães solteiras, os pais solteiros. E mãe solteira não é quem não tem o pai dentro de casa, não, viu, gente? Tem mãe solteira que tem pai dentro de casa. E é solteira. Porque o pai é nulo. Assim como ao contrário também. Não é muito comum, mas ao contrário também. Tem mãe que é nula e o pai que exerce os 2 papéis. O maternal e o paternal. Né? Então, para vocês é o seguinte. Qual é o seu papel dentro da sua família? Faça essa pergunta aí para vocês e respondam. Se não conseguir a resposta agora, fique aí pensando durante a semana qual é o papel que eu exerço dentro da minha família. E se eu exerço o papel paternal, que é de limite, lucidez e segurança, tem alguém... Não, é uma só. Qual é o papel que a senhora exerce dentro da sua família? Falei o quê, dona Elza? Errei? Ah, eu falei? Então, desculpe, gente, eu nem vi que eu falei. Você pensar assim, ó, qual é o papel que eu exerço dentro da minha família? Então, vamos dizer assim. Se eu exerço o papel de limite, lucidez e segurança, que é o papel paternal, tem alguém na minha família que exerce o maternal? Não. Então, minha família está descoberta nesse papel. Será que eu posso ajudar nesse papel também? Ah, mas eu vou me sobrecarregar. Sim. Mas você vai estar em prol da sua família. E se eu exerço só o respeito, a cooperação, a responsabilidade dentro da minha família? Quem são as pessoas que exercem o paternal e o maternal? Pense aí na sua família. Então, tem alguém nesse papel? Beleza. E se não tiver? O papel está disponível. Quem é que vai fazer esse papel? Porque esses papéis aí são importantes para o equilíbrio da família. Eles têm que existir dentro de uma família. Ela está perguntando, não pode acontecer de uma pessoa só exercer todos os papéis? Pode, acontece e é frequente, mas coitada dessa pessoa, né? É sobrecarregada. Existe, sim, essa pessoa, né? Que exerce tudo isso, apoia, dá limite, acolhe, tem respeito e vamos lá. Mas é uma pessoa que está com um emocional sobrecarregado, né? Mas sim, existe.
poder não era o que deveria poder, né? Essas coisas sempre, tudo tem que ser sempre no equilíbrio e na divisão. Mas às vezes a gente carrega, como diria outro ditado popular, o mundo nas costas, né? Família na visão espírita. O que a família tem que ter? E aí eu volto lá para o meu primeiro slide, esse daí é outro slide provocador, né? Eu não quero saber quem tem preconceito, quem não tem, quem pensa no certo, no errado, mas o que é a família? Transmissão de cultura e valores, socialização e educação, sustentação e equilíbrio da sociedade. E para que isso aconteça, precisa de um homem e de uma mulher? Não. Para que isso aconteça, precisa que as pessoas estejam imbuídas do sentimento de manter isso, de fazer isso, de criar isso, de sustentar isso, né, que é o slide anterior. Se as pessoas tiverem todos aqueles papéis e tiverem esses objetivos, independe se essa família é um homem ou uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens, se é uma mulher sozinha, se é um homem sozinho, se são duas amigas, dois amigos, se é madrinha, se é vó, né? Quantos de nós aqui foi criado pelos avós? E não é porque os pais morreram, é porque os pais sumiram, não assumiram a sua responsabilidade. Então, família, lar, é isso. Gênero não interessa, né? Eu sempre, uma vez um aluno me questionou, fez um questionamento até bem incisivo, e eu fui incisiva com ele também, né? Porque eu disse a ele assim: as crianças adotadas por um casal homoafetivo, e agora, graças a Deus, né, isso acontece com muito mais naturalidade, com frequência e com... Como é que diz, gente? Faltou a palavra. Oficialmente, né? Hã? Respaldo legal. Obrigado, Suede. Né? Com esse respaldo legal, né? As pessoas entenderam isso. Mas essas crianças que são adotadas pelos casais homoafetivos foram geradas por quem? Por casais héteros. Então, casais héteros não é sinônimo de família, de certo, de errado, de normal. Não é sinônimo disso. Porque espíritos são pessoas. E pessoas se amam, independente de qual gênero ela tem. Né? Eu estou entrando um pouquinho no assunto da próxima aula, que não vou ser eu que vou fazer para vocês, vou fazer da turma de segunda e terça, mas cabe dentro do família, né? Porque, infelizmente, eu escuto, e isso é muito, muito, muito recorrente, as pessoas criticarem as famílias que não são papai e mamãe. E ainda vou além. Tem famílias que têm papai e mamãe e não são um lar. Tem famílias que têm papai e mamãe tem 15 e papai tem 15 na rua. Ou mamãe tem 15 na rua. Não vou falar só dos homens, não, porque também tem mulher assim. Porque são pessoas. Não interessa o gênero. Né? Então, para que você manter uma fachada, uma aparência, para se botar dentro de uma faixa de normalidade, se você não tem um lar, você só tem uma casa? Se você não cuida dos filhos, da missão dos espíritos que você trouxe ao mundo, não adianta. Né? Então, mais uma coisa para a gente ir pensando aí, para ir introduzindo para a aula de energia sexual, né? Que é... Somos espíritos e o papel da família é esse, né? Temos aqueles outros papéis do slide anterior, e o principal é estar todos cercados pelo amor. Não adianta uma família de comercial de margarina, né? Minha mãe dizia assim, família só serve para tirar foto.
Né? Minha mãe tinha esse ditado. Porque a maioria é isso mesmo. Você vê lá no Instagram, né, nos álbuns e não sei o quê, todo mundo sorrindo, não sei o quê, está ali do lado querendo matar o irmão, a cunhada. Né? A cunhada. Eu estou falando de cunhada, Bessa, né? Eu nem tenho cunhado, gente. Acho que é falta de cunhado. Né? Mas é isso, a gente começar, quem ainda não tem esse pensamento um pouco aberto, né? E isso é normal, viu, gente? Não estou julgando ninguém, não. É normal a beça, porque a gente vem desse pensamento, dessa filosofia, dessa ideologia. Mas nós estamos em 2024, século XXI, em evolução. O que a gente pensava lá na Grécia Antiga, quando a gente estava lá, a gente já não pensa hoje. Né? A gente ia para as arenas ver o leão comer os outros e achava aquilo divertido. Né? Era um evento de diversão, o Coliseu. Né? Era um evento de diversão. Se você olhasse para a mulher do outro, o que acontecia com você? Morte. Né? Se você roubasse qualquer coisa, olhou de feio para o lado, guilhotina. Né? Não tinha lei, a lei era essa. E nós éramos, né? Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Não valemos nada. Né? Um monte de flor que não se cheira aqui. Inclusive eu. Né? Nós não somos flor que se cheire, mas é o melhor da gente. Imagina como a gente era 20 encarnações atrás. Né? Então, a gente começar a abrir o nosso olhar e o nosso pensamento para essa questão aí. A verdadeira família é a universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor, nascidos para o amor, unimos-nos em grupos que em cada encarnação amplia seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos. Então, eu não evoluo sozinho. E cada encarnação, eu tenho a minha família sanguínea, tenho a minha família espiritual e vou aumentando esse núcleo familiar. Poucas pessoas, eu ia dizer só Jesus, mas não é só Jesus, não. Teve outras pessoas, né, que têm já esse conceito de família universal muito claro. Né? Quem vocês me diriam assim? Pessoas que têm o conceito de família universal claro, que vocês conhecem, pessoas públicas. Irmã Dulce, quem mais? Teresa de Calcutá, Gandhi, Divaldo Franco, né? Que é um cara que tem essa visão de família universal, Chico Xavier. Né? E a gente deve ter no nosso círculo de amigos e de convivência pessoas próximas que a gente também enquadraria. Né? Não traria aqui porque eu não conheço a tia do Léo, eu não conheço a avó da Nadjara, sei lá. Mas a gente tem pessoas comuns, né, que não estão na mídia e que também já têm esses conceitos esse sentimento, esse pertencimento, né? É uma coisa intrínseca dentro das pessoas de família universal. A maioria ainda não chegou lá, né? A gente pensa, sabe que é certo, sabe, né? Mas na hora do vamos ver, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Se eu tiver que defender a minha família ou a família do Suede, eu vou defender a minha primeiro. Tenho nada contra dele. Né? Mas se é para tirar o proveito ali, vamos primeiro para a minha, o que sobrar, ele fica. É assim que o ser humano pensa. Né? Com julgamento, com conceitos, com divisões, com poder, com tudo isso. Né? Jesus era o cara que ensinou isso, a família universal, e tem muitas pessoas já no mundo que vivem esse conceito de família universal, que é para onde a gente está caminhando. Quantos passos ainda faltam para a gente, para cada um de nós, eu não sei. Mas o que a gente sabe é que a evolução vai levar a gente para lá, né? Para esse caminho aí da família universal.
E aí a gente tem algumas necessidades da família, né, da vida social em família, que não tem como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que compõem. Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. Então, faz um link um pouquinho com a aula que a gente teve de liberdade e igualdade na sociedade, né, que o Fernando fez aqui para a gente. Mas isso tudo aí começa na família. Porque você tem que ir ensinando isso para os seus filhos, né? Essa igualdade, essa liberdade, esse transitar pela sociedade sem a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Se colocar que o outro tem tanta importância quanto você, né? Que o outro também tem os problemas, os sofrimentos e as dores dele iguais às suas, né? E isso aí parte da família. Se a gente já joga para o mundo espíritos, né, sem essa concepção aí de igualdade, de convívio, de crescimento mútuo, a gente já não está exercendo o nosso papel direito de pai e mãe. E eu sei que tem gente aqui que não tem filho, né, mas tem sobrinho, tem afilhado, tem aluno, né, professora, né, muitas vezes exerce também, ainda que não é o papel da escola fazer isso, mas, às vezes, né, a gente sabe que é na escola que, às vezes, as crianças chegam a esse conceito com professoras maravilhosas que a gente tem aí, às vezes, exemplos tão bonitos que caem na mídia e a gente tem o conhecimento, mas existem muitas que não caem na mídia e que também exercem esse papel, né? Cadê, Rodrigo? Rodrigo está me boicotando hoje, gente. Aí, ó, pulou 2. Nossos filhos são espíritos. Tem um livro que tem esse título, né? Que é um livro de Hermínio de Miranda. E que eu aconselho para todo mundo que tem filho, para todo mundo que tem alguma criança, né? Sob sua orientação de alguma forma. Inclusive os professores, né? Que eu acabei de falar. Então, nesse livro, Hermínio coloca a gente nessa visão, nesse entendimento, que aquele espírito que chegou ali, lindo, fofinho, rechuchudo, bonitinho, um anjinho, carrega uma bagagem. Ali é só um envoltório. Aquele corpinho bonitinho, fofinho, cheirosinho, gostosinho, né? Que faz cocôzinho, que suja a fralda, é só um envoltório, mas é um espírito que carrega uma bagagem. Quem sabe, maior que a sua. Quem sabe, não está chegando para você para te ensinar coisas, para burilar coisas, aparar estas. Né? E, às vezes, não vem dos filhos, mas vem dos netos. Às vezes não vem dos filhos nem dos netos, mas vem dos afilhados, vem dos sobrinhos. Né? Eu falei muito da avó e da mãe, mas tem muita tia que é mais mãe do que a mãe. Também tem isso. E vocês devem conhecer. Né? Tem muita tia que exerce o papel lá maternal maior do que a mãe, propriamente dito, né? Por N motivos. Às vezes a mãe trabalha muito e tal, e não sei o quê, e fica com a tia, e a tia acaba tendo esse papel maternal. Mas, para todo mundo, eu recomendo ler esse livro, né? Porque ele coloca a gente nessa visão ali de que aquele espírito ali tem um papel, tem um objetivo, tem uma missão dentro daquela família, né? E que é um espírito que está ali com um arcabouço cheio de experiências, boas e ruins, iguais às minhas. Né? Então, vamos ver o que está escrito nesse trechinho. Ó. Nesses espíritos que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal,
trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Então, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Eu tenho na família uma história, a gente está no YouTube, eu não posso ficar falando quem é, né, gente? Mas é da minha família, um nenenzinho que nasceu, né, da minha família lá do Rio, e que era assim, ele ia no colo de todo mundo, era o bebê mais maravilhoso. No colo da mãe, o bichinho gritava que parecia que estava espancando ele. A ponto de, na hora de mamar, porque só a mãe que tinha o peito, né? Na hora de mamar, a mãe botava uma fralda aqui. Se ele olhasse para a cara da mãe, ele gritava. Né? E aí, a minha família não é espírita, mas eu já era espírita nessa época. Esse nenenzinho hoje tem 28 anos. Né? Eu entendi aquilo ali como o que a gente falou aqui um pouco. Né? Você vai filho dela, mas vocês têm muitas arestas aí para esbarrar. Então, quando a criança reencarna, ela está mais no mundo espiritual do que no mundo carnal, né? No mundo físico. Ela tem essa ponte muito aberta, né? O pezinho lá e o pezinho cá. Então, quando ele olhava para a mãe, pela energia, ele reconhecia algum desafeto. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém me disse, eu não tive uma vidência, não foi nada disso. É só uma intuição minha, né? Pelo que eu acredito. Que quando ele olhava para aquele espírito, não para a conformação física dela, mas para a energia espiritual dele e dela, ele entendia que era alguém que ele não queria. Né? Ainda que ele tenha planejado isso, que a gente não sabe, ou que ela tenha aceito, eu vou recebê-lo como meu filho. Hoje, graças a Deus, isso se dissolveu. Né? Eles são mãe e filhos que se amam amorosamente, loucamente, mas quando chegou, essa chegada foi conturbada. Né? Então, é a gente entender que aquele espírito ali chegou com uma história. E até os 5, 7 anos ali, a criança está com o pé lá, o pé cá. Né? É o tal do amigo imaginário que as crianças veem e tudo isso. A criança não está com a sua reencarnação completa. Né? Então, é um momento bem delicado ali, quando a gente tem filhos. Tá? Mais um trechinho. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida, nas condições em que renasceu. Terá que familiarizar com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua do seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, desenho, escrita, manipulação de instrumento, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Né? Todos nós passamos por isso, porque todos nós chegamos aqui nenenzinho. Né? Então, além da criança estar com a sua consciência um pouco lá, um pouco cá, confusa, ela ainda tem que dar conta disso tudo aí. Né? Aprender tudo, às vezes até um novo idioma. Às vezes você está reencarnando num lugar que você nunca encarnou. Eu reencarnei... Eu não, tá, gente? Estou dando um exemplo. Reencarnei 10 encarnações na Europa. Aí fui cair no Brasil. Para mim, é um choque. É você sair do gelo e cair no verão. Né? A gente tem que entender isso também. Às vezes, as dificuldades, quando a gente chega de novo na reencarnação, é esse novo aprendizado. Porque se eu reencarnei 5 reencarnações direto no Brasil, a minha 6ª reencarnação no Brasil vai ser beleza. Porque eu já estou acostumado àquilo ali. Por mais que eu nasça sem saber falar, sem saber escrever, está intrínseco no meu perispírito. Agora, se eu vou para uma outra cultura, para uma outra família, para um outro lugar, é um choque, eu tenho que começar tudo de novo. Né? Então, isso tudo são coisas para a gente ir colocando na balança. Cadê Rodrigo? A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizagem pela reencarnação. Muitas vezes perdido, sem limites, necessitando de orientação e acolhimento. Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos.
A escola não substitui a família, nem os pais devem transferir seu dever de educar e ensinar aos espíritos colocados sobre a sua guarda por Deus. Que a gente já falou isso tudo, né? Os parentes de hoje são amigos ou inimigos do passado? O que vocês acham? Dois irmãos que não se bicam desde criança. Eu acho uma graça. Eu vou contar outra história. Outro make-off. Eu estou aqui na frente dando aula para vocês, né? Fazendo a aula, facilitando. Eu só vejo as caras assim. Aí um cutuca o outro. Aí um aponta para o outro. É um barato ver essa... Eu não conto para ninguém, tá, gente? Pode deixar. Eu sou um túmulo. Ninguém está vendo. Vocês estão tudo de costa um para o outro, mas eu estou vendo tudo daqui da... Alexandre também está vendo. Ó. Alexandre está lá no fundo, né, Alê? Está só vendo as cutucadas, as caras, torcida de nariz, né? É legal fazer aula de família. Então, vamos lá. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente os espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, nem sempre, né? Falei bastante isso, a nossa família é só amor, é só aquela que eu queria reencontrar. Eu quero que minha mãe seja minha mãe de novo. Eu quero que meu filho seja meu filho de novo. Eu não quero encontrar minha mãe nunca mais. Aí vai encontrar. Né? Eu não quero meu pai de jeito nenhum que seja meu pai. Vai encontrar. Né? Porque não foi acertado ainda. Né? Não dissolveu. E não é com aquela pessoa, não. Não dissolveu em você. Você ainda não criou aquela habilidade. Você ainda é inábil naquele assunto, naquele sentimento, naquele comportamento. E quem melhor que Léo, que a gente teve um problema na outra encarnação, para a gente voltar de novo e resolver isso? E não é castigo, é aprendizado. Não vai ter ninguém melhor do que ele, né? Se eu tive algum problema. Não vai ter ninguém. Então, por isso... E aí... Como o universo, né, é sábio, a espiritualidade é sábia, e sabe que ali tem uma rusga pesada, então vamos botar como mãe e filho, que é bem apertado ali, assim. Né? Vamos botar como pai e filho, como irmãos, gêmeos. Alguém tem irmão gêmeo aqui? Filho gêmeo? A literatura espírita, né, traz para a gente que os irmãos gêmeos é 8 ou 80. Ou é muito amor, e eles vieram dividindo ali o mesmo pacotinho, ou é um reajuste bem brabo ali. Se são siameses, lascou. Os irmãos siameses também têm uma história aí da literatura espírita bem complexa, né? Então, o que isso quer dizer para a gente? Que quanto mais o laço está apertado, pode ser uma coisa ou outra. Porque senão você não estaria tão próximo. Pode ser porque Deus não separa as pessoas que se amam verdadeiramente, e você teve, né, a oportunidade de vir de novo com aquela pessoa, que maravilha. E pode ser aquele miseravão da outra encarnação que vocês não fizeram nada do que prometeram, do que planejaram, e agora, então, vocês vieram colegas, vocês vieram primos, né? Vocês vieram patrão e empregado, não deu certo, então agora vamos de irmão gêmeo para ver se dá certo. Vamos começar a dividir esse poder aí dentro da barriga. Diga, meu amor. Bom dia. Bom dia. Eu tenho um caso na minha família, assim. Eu tenho uma sobrinha que ela pariu aos 13 anos, né? Foi um choque muito grande para todos nós. E ela agora já está com 33 anos. Mas tem uns 4 anos, ela chegou lá em casa
e estava muito angustiada. Aí eu perguntei por que ela estava assim. Aí ela começou a chorar e me disse que detesta o filho dela, que ela não suporta olhar para o menino. Ele agora está com 15 anos. Mais ou menos isso. Aí eu abracei ela e comecei a conversar, né? Que ela precisava dissolver isso, que não era fácil. Tive uma conversa sincera com ela e disse, olha, você tem essa oportunidade agora de dissolver isso aí que está acontecendo com você e seu filho, porque na próxima encarnação vocês vêm juntos de novo. Ela, não me joga essa praga. Eu digo, não estou lhe jogando praga, eu estou lhe dizendo a verdade. Aí dei esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, para ela. Hoje está um tiquinho melhor, mas é pesado, né? Mas a evolução não dá saltos, né? O importante é a gente entender e fazer a tentativa, né? Dar o primeiro passo de mudança, né? Porque, às vezes, depois do primeiro vem o segundo passo, vem o terceiro passo, às vezes volta para trás também. Mas, se a gente não tentar, não vai saber nunca, né? Outro trechinho lá do livro Paz, A Paz em Família, é garantia de ter um lugar onde as melhores vibrações são assimiladas, aliviando o espírito das tensões geradas nos embates da vida. Né? O que eu falei, ó, a paz na família é garantia de ter um lugar onde as melhores vibrações são assimiladas. Então, se você tem uma família em paz, você tem um lugar garantido de refúgio. Pode o mundo te atacar o dia inteiro, mas quando você abre a porta e entra em casa, você tem garantia de que ali é o seu lugar de paz. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico até arrepiada de falar um negócio desse. É uma coisa muito maravilhosa, você saber que você tem o seu refúgio ali, o seu cantinho, né? A sua energia boa. A pessoa que passa o dia inteiro nessa agonia e não tem para onde voltar, está perdida no mundo. Tem que parar, como diz o pessoal aí, para o mundo que eu quero descer, né? Tem que parar e recalcular a rota, que nem diz o GPS, né? Vamos recalcular a rota porque está errado, eu estou perdendo uma encarnação, né? Mesmo quando os outros tumultuem o ambiente familiar, seja você a fonte de paz e de harmonia para que o equilíbrio doméstico seja estabelecido. Sua vibração oriunda de paz interior será o ponto de apoio para que os espíritos amigos possam agir em favor do bem, fazendo de sua casa um local de alta espiritualidade. Em sua consciência deve sempre vigorar o desejo de fazer o bem, de distribuir a paz e de amar as pessoas. Então, eu já tinha falado isso para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo, né? Uma simbologia, que é o seguinte. Se a gente apagar todas as luzes desse salão agora, né? Mais hoje que está um dia nublado, vai ficar escuro, né? A gente vai enxergar a saída porque a gente ainda está de dia. Mas se fosse uma aula à noite e Rodrigo apagasse todas as luzes ali, ninguém ia conseguir achar a porta de saída. Concorda? E se alguém acendesse uma vela, a gente ia conseguir achar a porta de saída? Precisava ser uma lanterna bem potente ou um holofote? Não. Uma chaminha desse tamaninho, a gente ia achar a porta de saída, não ia? É o que eu faço dia. Link com esse texto de Adenauer. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei nisso, né? Ele diz ali, seja um ponto de paz. Então, se você for essa chaminha, você não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá. Só de você se calar, em vez de ter razão, ter paz, você já foi essa chaminha. Porque você, em vez de jogar gasolina, você ficou calado. Então, o fogo não aumentou. Ficou ali e provavelmente vai apagar. Mas se você responder e quiser ter razão, é você jogando a gasolina. E a labareda vai aumentar. Entenderam? Então, se você for essa chaminha de vela, você vai conseguir iluminar para que as pessoas achem a saída. E para que os amigos espirituais consigam entrar e te ajudar. Agora, se você jogar mais gasolina, a labareda vai subir
e não vai ter a ajuda certa. Então, isso para mim é uma coisa que me tocou muito. Por isso que eu trouxe todos esses trechinhos desse livro, né? Porque Adenauer tem esse poder de resumo e de assertividade nas palavras, né? Que ele fala melhor do que eu dizendo para vocês o que eu estou dizendo, né? Quando a gente lê também, eu, pelo menos, sou essa pessoa, que eu sou visual. O que eu vejo, o que eu leio, fica mais internalizado dentro de mim, né? Então, isso, para mim, foi muito importante quando eu li isso há um tempo atrás, né? E eu uso essa minha chama de vela aí, é o meu abracinho, né? Que eu falo, ó, dá um abraço. Às vezes, meu filho mais novo, então, é o estresse em pessoa. Eu, quando era a idade dele, né? Tem isso também para os pais, viu? Tem isso para os pais. O meu filho mais velho é o Luiz todo. E o meu filho mais novo sou eu toda. Então, aquilo que me incomoda no meu filho é o que eu fiz com a minha mãe. Então, vamos parar para pensar também, né? A gente não quer dar a mão à palmatória, né? E mulher e marido e mulher, ou mulher e mulher, marido e marido, faz isso quando tem filho, né? Diz assim, o filho aprontou alguma coisa, seu filho fez isso assim, assim. Você é casado, né, Suede? Suede está aqui só rindo, né? Seu filho fez isso assim, assim. Aí a mãe diz assim, igualzinho você. Às vezes é igual a ela, mas ela diz que é igual ao marido. Quem é que quer coisa ruim para si? Ninguém, né, gente? Agora, se disser assim, fechou o boletim da escola, todo azul, puxou a mãe. Não precisa nem de DNA, puxou a mãe, né? Foi chamado na escola porque brigou, puxou o pai. Né? É brincadeira, mas é uma verdade. Quem é que nunca escutou do marido, da esposa, dizer assim, seu filho, não sei o quê, não sei o quê. Quando diz o seu filho é porque é coisa ruim. Nosso filho é coisa boa. O seu é coisa ruim. Né? É intermediário. Quando é bom, é meu. Isso, Suede, boa, gostei da correção. Quando é muito bom, é meu filho. Quando é ali na remediada, é o nosso. Quando é ruim, é do outro. É isso, boa. Vou mudar agora a minha fala. Ausentar-se da família, sob pretexto de que é diferente dos demais com quem convive, é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. E eu trouxe essa moça aí com a mala, não foi porque ela está fugindo da família, não. Foi porque eu me lembrei de uma coisa da minha família. Os meus pais são separados. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. E aí a minha mãe, quando estava... Os meus defeitos eram do meu pai, lógico, né? Quando eu fazia alguma coisa com ela, ela dizia, igualzinho o seu pai. O seu pai, eu consegui me separar dele. Agora, você, eu não tenho como me separar. Minha mãe dizia assim, né? E outra coisa que ela dizia, é que ela dizia assim, eu larguei a mala para lá e não quero mais pegar essa mala. Aí, quando eu casei com o Luiz dizia assim, pois na próxima encarnação a senhora vai achar a mala de novo. Porque a senhora não resolveu o que tinha para resolver. Na próxima encarnação a senhora vai achar a mala e sem rodinha, que é para carregar. Aí eu vi essa foto dessa moça na aula de família e lembrei da minha mãe. Né? A minha mãe vai carregar a mala do meu pai na próxima encarnação. Brincadeira. Porque ele também não era fluxichê, não. Não é até hoje, né? Minha mãe já desencarnou. Mas o Adenauer traz isso aí. Mas aí tem um questionamento, gente. Tudo a gente tem que ter o discernimento e o equilíbrio. Você não pode também ficar dentro de uma família onde você sofre maus tratos, abuso, violência, né? Aí sim você vai ter que deixar essa mala e resolver na próxima encarnação. Né? Pelo seu bem, pela sua saúde física, espiritual e mental. Né? Você também não pode ficar dentro de um núcleo que você esgotou todas as suas possibilidades de ajuda e não conseguiu, falhou, né? E ficar ali. Aí tudo bem, você pode se desvencilhar daquele grupo, né? E ir procurar a sua família espiritual. Certo?
Família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Isso não é espírita, é Luiz Fernando Veríssimo, vocês estão vendo, né? Então, é um texto de um poeta que não tem nada de espírita, mas que falou tudo que foi dito nessa aula, né? Isso eu tirei da internet, não sei quem é o autor, mas que fez sentido para mim. Se você não vem de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você. Quebre o ciclo e mude o padrão. Né? E a gente vê muito isso. Né? Que aí, quando são aquelas coisas que vão para a mídia, né? O cara que nasceu numa comunidade violenta, os irmãos todos foram para o tráfico e ele se formou médico. A gente já viu isso, né? Na mídia. A gente veio de uma família que o pai espancava a mãe, que a mãe isso, que o pai aquilo, mas hoje tem uma família feliz, constituiu. Então, isso não é destino. Né? Porque, às vezes, a gente vê o padrão se repetir. Ah, fulano é assim porque o pai dele era alcoólatra e batia na mãe. Ele não precisa seguir esse ciclo. Né? Se você não veio de uma família harmonizada, faça com que uma família feliz venha de você. Muda ali, vira o ângulo. É fácil? Não. A bagagem que você traz é uma bagagem doída, sofrida, amassada, espedaçada. Mas você pode ir juntando tudo, colando ali os caquinhos e fazer para o seu filho, para a sua filha. Ou mesmo que você não tenha filhos, mas tenha só um companheiro ou uma companheira, fazer diferente. Tratar o seu companheiro e a sua companheira da forma que o seu pai ou a sua mãe não se tratavam. Né? E quando a gente quebra esse ciclo, a gente começa a mudar, né? A história de espíritos que estão chegando ali. Certo? Essa é a minha família. Que é para a gente terminar. Eu trouxe 2 slides, que é um texto de Chico, né, que ele fala sobre a família. Eu acho que fecha com chave de ouro todos os assuntos que a gente permeou aqui hoje. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo, para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua mente, busca o bem e viverás melhor. Então, ninguém melhor do que Chico para dizer tudo que eu tentei dizer para vocês, mas não disse bonito assim, né? E que eu digo uma frase que eu sempre repito para os amigos, para a família, que é um tapa com luva de pelica, né? Isso aí é um tapa na nossa cara, com luva de pelica, com amor, né? Que é a forma que Chico sempre falava. Então, está tudo nas nossas mãos, né? Ele termina dizendo, ó, a mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Não é fácil. É difícil, é constante, é exercício diário. E a gente só vai saber se vai dar resultado ou não se você fizer. Ninguém vai saber se vai dar resultado ou não se não fizer.
Mas também não espere os resultados imediatos, porque tudo demanda tempo, a transformação demanda tempo. A natureza ensina isso para a gente. Né? Essa semana, eu comprei no mercado tâmara. Né? Quando chega essa época de Natal, já começa todas essas frutinhas diferentes. Né? Aí eu adoro tâmara. Eu comprei tâmara, mas era tâmara com caroço. Aí eu comi a tâmara, falei para o meu filho, para o Pedro, falei, Pedro, quer a tâmara? Ah, quero, mãe, não sei o quê. Aí ele falou, mãe, com caroço. Eu falei, vamos plantar a tâmara? Vocês conhecem a história da tâmara? Não? Então, eu vou contar para vocês a história da tâmara. Dizem, hoje não, né? Que eu acho que hoje já foi adiantado esse processo. Mas até um tempo atrás, um pé de tâmara demorava 80 anos para dar fruto. Mas se alguém não tivesse plantado um pé de tâmara altruistamente, a gente não conheceria o sabor da tâmara. Porque imagina se hoje eu penso assim, por que eu vou plantar um pé de tâmara? Daqui a 80 anos eu já morri. Eu não vou desfrutar desse fruto, né? Eu não vou comer, eu não vou ter o prazer de comer. Vou plantar para deixar para os outros comer? Eu não. Esse é o nosso pensamento. Né? Isso é um conto que tem aí, né? O conto do velho sábio, um desses contos que a gente sempre vê por aí, mas que traz uma reflexão muito importante para a gente. Né? Primeiro, a paciência. Segundo, o altruísmo. A gente só pensa, o que eu vou receber com isso? Às vezes, na sua família, você não vai receber naquele momento. Você vai até desencarnar e não vai ver a paz instalada. Pode acontecer. Mas o que a gente está semeando vai dar frutos lá para frente. Talvez os seus netos peguem uma situação diferente. Talvez os seus filhos, quando tiverem adultos, vão lembrar daquilo que você morreu tentando fazer e não conseguiu ver, né, fisicamente. Então, é um assunto muito complexo, mas que é a tentativa. Se a gente não tenta, a gente não consegue, não chega lá. Né? E a gente não vai saber se vai conseguir ou não. Às vezes você vai ver o fruto disso, você vai comer a tâmara, ou às vezes você não vai ver o fruto disso. Mas não importa se você vai comer ou se você vai ver. Importa o que você está fazendo. Porque o que a gente leva da nossa encarnação não é só o que a gente faz para os outros, mas é principalmente o que a gente fez para a gente. Aquilo me fez bem, eu integrei novas habilidades, né? Eu resolvi questões minhas, porque o convívio pessoal e o convívio familiar é para os outros, mas é principalmente para mim. Quem sai lucrando das encarnações, entre aspas, sou eu. Minha avó também dizia, a gente chega sozinho e vai sozinho. Né? Às vezes a gente chega dividindo, quando é gêmeos, mas vai sozinho também. E é gêmeos até parir. Quando pariu, cada um vai para a sua jornada pessoal. Certo, gente? 12h29. 29. A gente vai ter que pedir a pizza, hein, Rodrigo? Vamos? Não? Gente, é isso. Vamos. O importante dessa aula é a gente sair daqui hoje, né? Refletindo. Se eu posso ser essa chaminha da vela, se eu posso... Qual é o meu papel, que foi o que ela trouxe bem no início da aula, né? Qual é o meu papel? Se tem falta de algum papel dentro dessa minha família, se eu posso ajudar nesse papel, se eu posso orientar o meu filho, se é melhor eu me calar do que gritar, vamos calar em vez de jogar gasolina, vamos tentar fazer todas essas coisinhas, né, para ver se a gente vai percebendo o resultado, que pode não ser um grande resultado, nem um resultado imediato, mas eu posso garantir a vocês que dá resultado. Façam o abracinho, quando estiver com raiva da mulher, viu, Suete? Chegou com raiva da mulher. Ou então chegou com raiva do trabalho. Fala, me dá um abracinho. Ela vai se assustar, você nunca fez isso. Né? Você já fez isso, do abracinho? Pois é, ela vai se assustar. Né? Você fala, não, me dá um abracinho, aprendi isso lá na ULI. É uma técnica do abracinho. Você vai ver. 2 minutos de abracinho, tudo se resolve. Viu, gente? Bom sábado, bom domingo. Até o próximo sábado. Um beijo para vocês e obrigada.